First things first, I'ma say all the words inside my head. Atenção pessoal, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa meia-noite, tá? Sejam bem-vindos a mais um dia do projeto Saturday Midnight Live. Deixa me ver se alguém chega, né? Vamos aguardar. Ó, Antônio Vitor tá chegando. Lembrando que hoje a gente vai falar sobre política, tá? E eu quero que vocês façam perguntas. O Cauã, ele vai ser meu mediador daqui a pouco. Tô tentando falar um pouco baixo porque aqui é um apartamento e as pessoas, né, podem ficar me ouvindo e ficar incomodadas pelo horário. Pois bem, o tema de hoje será política. E aí eu pensei bastante sobre se valeria a pena falar, né, sobre esse tema tão complicado, né, que tem polarizado bastante o país, né? E eu decidi falar sobre esse tema. Eu resolvi encarar essa dificuldade. Espero que vocês possam me perguntar e que a gente interaja bastante. Pois bem, é interessante notar, num primeiro momento, que política a gente faz no dia a dia. Seja com a nossa mãe, seja com irmãos, né, com parentes. Sempre que a gente quer alcançar algum objetivo, a gente tem que ser político. A gente tem que articular argumentos para poder alcançar determinado fim ou determinada representação. Quando isso parte para a esfera um pouco maior, que é a esfera pública, a esfera não privada, é que a política se torna mais conhecida, né? E eu tenho algumas preocupações que eu vou falando no decorrer da nossa live com relação a gente tentar resumir a classe política a alguns conceitos bem específicos, né? Tipo, todo político rouba, ou roubou mais fez, ou então político não faz nada, ou o inverso, né? Político faz muito. Então, hoje a gente vai debater sobre algumas coisas. Claro, no decorrer da live a gente vai percebendo como é que vai ficar a interação entre as pessoas. Podem fazer perguntas, tá? O tempo todo. Que eu vou respondendo. Pois bem, do ponto de vista nacional, e eu acho que é o que tem, né, mais se destacado, a gente tem a figura, principalmente, né, mais evidente, do chefe do executivo, que é um presidente que eu não consigo falar o nome, tá? Eu chamo de inominável. E ele tem pontos positivos. Não vou falar que ele Oi, Hugo, tudo bem? Não vou falar que o inominável ele só faz coisa ruim, não. Tá, concordo com muita coisa que ele fala e muita coisa que ele faz, mas também discordo de muita coisa que ele fala e muita coisa que ele faz, né? Principalmente o que ele faz. É interessante notar que tudo isso está vindo num momento de pandemia, no momento em que o inominável é, sim, responsável por toda uma nação, por todo um povo, né, o povo brasileiro. E que agora me parece que está muito evidente essa questão de dizer que ele não é o culpado, né? A Constituição fala que o presidente da República ele tem responsabilidade, sim, de garantir políticas de saúde, de educação, de moradia,
para toda a população. A partir do momento que ele abre mão disso, jogando politicamente o argumento que ele não faria isso, porque o STF, que é um dos 3 pilares do governo, né? Executivo, Judiciário e... Executivo, Legislativo e Judiciário. Se ele, enquanto chefe do Executivo, não garante e não quer que os governadores promovam lockdown ou políticas de isolamento, os governadores têm que fazer. E se ele propõe uma medida provisória dizendo que os governadores não podem fazer o lockdown, o STF tem que garantir a instabilidade política e, principalmente, a saúde da população, a garantia da Constituição, né? E que a saúde é um dos pilares da Constituição brasileira e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir do momento que o senhor presidente da República ele não dispõe à população toda essa garantia de uma saúde de qualidade, principalmente num período pandêmico, ele está se abstendo, ele está deixando de cumprir seu papel enquanto presidente. Logo, ele tem culpa. Tá? Não adianta dizer que essa conta vai para os governadores. Essa conta seria muito maior se não fossem os governadores e prefeitos. Tá? Tem muita coisa interessante para se analisar aí em todo esse contexto. Né? Não adianta apenas a gente se valer de conversas de WhatsApp ou notícias de mensagem instantânea. E eu gosto muito de partir do cotidiano para poder fundamentar minhas análises, né? Agora há pouco, inclusive, há menos de uma hora, eu estava conversando com um cidadão de uma cidade do interior aqui de Sergipe, e eu li que este cidadão iria para as ruas porque não aguentava mais ficar em casa, que todo mundo já está nas ruas e que o shopping já está abrindo e blá 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 blá. As pessoas não têm noção do que está acontecendo no mundo todo. Me parece que há uma chamada deficiência cognitiva programada, né? Como se essas pessoas fossem preparadas para usar este tipo de argumento que surge nas redes sociais, numa época de pós-verdade, tá? Em que as coisas são lançadas nas redes sociais e que não importa se são verdadeiras ou se são falsas, mas que de alguma forma a informação é utilizada em determinado contexto, né, para sustentar determinado ponto de vista, e nesse caso, determinado ponto político. O fato dos shoppings abrirem não quer dizer que tenhamos ou que possamos nos dirigir aos shoppings, sentar nas praças, ir a bares, aglomerar. Tá? Os interesses econômicos, nesse caso, eles não estão indo de mãos dadas com os interesses de saúde da população. Os interesses econômicos, eles não estão nem aí para os interesses dos empregados, para os interesses da classe operária. Né? E aí é interessante, né, de repente, quem estiver me ouvindo, né, procurar ler um pouquinho mais sobre lutas de classes, né, que vai entender. O empresariado do Brasil, de Sergipe, não está pensando em abrir shopping de maneira responsável, apenas. Está pensando em manter
o seu lucro, o seu capital, em não diminuir o seu poder econômico e não está preocupado se a população tem condições de ir trabalhar, se os ônibus estarão superlotados, se as pessoas vão ser contaminadas. E é o que alguns autores, eu não lembro o nome agora, mas eu posso passar para vocês depois, falam sobre a questão do biopoder, né? Eu acho que o Foucault fala, de alguma forma, sobre biopoder. E como, né, esse vírus ele veio e ele é atrelado à questão política e à questão econômica, e a população não tem noção do que está acontecendo. E isso vai se desenrolando. Então, a fala desse meu amigo do interior é uma fala que eu ouço muito, muito, né? Me parece que a OMS, que está toda preocupada, e realmente está, com todo esse avanço de um vírus mortal, de um vírus que mata mais que a violência, né? Que está matando muita gente, que está esfacelando famílias. E o pessoal preocupado em ir a shopping, e o pessoal achando que tudo está bem, não está. Esses políticos que falam sobre isso, sobre reabertura de comércio, reabertura de economia, são os assassinos. Eu não entendo. Humanamente eu não entendo como é que a população ainda apoia, né? Eu entendo do ponto de vista da deficiência cognitiva programada. A massa não pensa, a população como um todo não pensa, né? O líder de uma massa talvez pense, mas não a massa. Só que a gente não tem líder no executivo. O inominável, o presidente inominável não é um líder. Ele não é líder. Ele é alguém que se aproveitou do antipetismo, tá? De divulgação de fake news, de divulgação em massa nas redes sociais, que incutiu a ideia de que um partido que deu a vez ao pobre fez muita coisa errada no poder, né? Então, e novamente aí vem a questão do empresário, tá? O empresário não quer que o pobre tenha renda. O empresário, e eu não falo do empresário apenas, o empresário lá da loja, do shopping, não, tá? É interessante notar que quando eu falo empresário, eu falo também, e principalmente, do empresário que é um investidor. E aí eu entendo porque o Paulo Guedes ele é tão essencial, por exemplo, né, para a implementação da política neoliberal do governo do Inominável. Ele, inclusive, é investidor, né? E por aí vai. Muita coisa envolvida. E eu fico preocupado quando eu ouço minha mãe dizendo, por exemplo, que já pegou Covid, então pode ir para a rua. Quando eu ouço e vejo nos stories as pessoas se reunindo para beber, né? Quando eu percebo no meu condomínio todo mundo se reunindo para assistir ao jogo do Flamengo, eu não entendo. E não gosto de perceber isso, né? É lamentável. É lamentável e triste perceber isso. Eu não sei se vocês estão acompanhando e entendendo o meu raciocínio, né? Eu estou vendo que o pessoal está muito calado, na verdade. Eu registro a presença aqui de algumas pessoas, tá? O próprio Jefferson Lima, né? Grande personalidade. Cara, gente boa, seja bem-vindo. E é isso, sabe? Eu fico triste e sem entender a apatia política da população como um todo, né?
nesse contexto. Não é divertido ficar em casa, né? Mas a gente tem que lutar por nossa sobrevivência. Politicamente falando, a nossa representação do executivo, a gente tem um criminoso, gente, como representante do executivo. No estado, a gente tem um governador que eu, enquanto empresário, no ano de 2008, 2009, participei de uma reunião, né, no antigo Hotel da Ilha, aqui em Sergipe, na qual o atual governador, na época ele era governador, era prefeito. Ele disse que ele iria apoiar aqueles empresários que estavam ali, né, que estavam naquele momento, naquela reunião, que o povo não elegia ele. Eu ouvi isso, né? Então a gente tem que escolher bem nossos representantes. Eu tenho percebido muita cabeça vazia. Muita gente que só pensa em si. Muita gente criminosa, né, gerindo os nossos municípios, os nossos estados, a nossa nação. E por aí vai, né? As inversões de valores, né? Eu percebo, né, que mesmo que a esquerda lute ou tenha lutado para que o auxílio de R$ 600 tenha chegado à população, isso não é reconhecido, né? De modo geral, as pessoas acham que o inominável presidente foi o responsável pelo pagamento. Gente, acordem. Ele queria dar R$ 200, acordem. Ele quer que as pessoas entrem nas filas para morrer. Ele quer diminuir a quantidade de velhinhos para diminuir o rombo da Previdência. Ele poderia liberar o pagamento diretamente nas contas. Por que ele não faz isso? Alguém está ganhando com essas contas que são criadas. Alguém está ganhando. Acordem. Eu não entendo. Estamos num processo de pandemia, as pessoas estão indo para a fila para sacar um dinheiro que é direito delas. E a gente vendo isso e achando normal e achando bom. E dizendo que este presidente inominável, que eu não falo mais o nome dele, eu já defini que eu não falo mais o nome dele. Que este presidente está ajudando em quê? Ele está matando a população, minha gente. Ele está matando a população. Tem escolas que vão voltar em setembro. Com que condições a gente vai voltar às aulas? Turmas com 20, 40, 50 pessoas, como? As crianças vão ver a máscara do Homem-Aranha, vão querer trocar com um coleguinha do Bob Esponja. Todo mundo vai se contaminar e essas crianças vão voltar para casa e contaminar as famílias. E os professores, quem vai cuidar deles também? Na escola pública, gente, eu não
entendo. Eu não entendo e fico muito triste em ver essa situação. Alguém já fez alguma pergunta aqui, deixe-me ver. Alguém está dizendo que está ouvindo meu cachorro. Ele está roncando aqui. Claudionor. É isso que a gente quer? Ou a gente não quer, não sabe nem o que está acontecendo? Eu reflito muito, 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 muito e acompanho politicamente as coisas, né? Vou lançar uma pergunta aqui, tá? Para vocês. Alguém aqui, se não souberem, pode falar não, tá? Aí no chat, não tem problema não. Eu quero que vocês me digam, por favor, o que significa. Sem olhar no Google, tá? Não vai olhar não. Ô Eduardo, seja bem-vindo. O que significa a palavra comunismo? Alguém aqui sabe o que significa a palavra comunismo? Eu quero sinceridade, tá? Alguém sabe o que significa a palavra comunismo? Cauã, você sabe o que é comunismo? Sem olhar no Google, tá? Não vai olhar não. Alguém aqui sabe? Estou esperando respostas. Não, quase ninguém sabe. Ah, Ricardo, comunismo é uma coisa ruim. Eu ouvi isso de um aluno meu. Comunismo é uma coisa ruim. Você é comunista. Eu fui xingado de comunista recentemente num grupo de comerciantes aqui da Aruana, do bairro onde eu moro. Eu fui xingado de comunista. Aí eu perguntei, o que é ser comunista? Fulana, você sabe o que é comunismo? Ela não me respondeu. A gente não sabe o que é. Eu sei. Acho que sei, né? Cuidado, gente. Cuidado quando for falar, usar alguma palavra, alguma expressão. Deixe-me falar uma coisa. O que o Inominável promoveu com o pagamento do auxílio emergencial é uma prática comunista. É uma prática que quer o bem de todos na sociedade, todos no mesmo patamar de igualdade econômica. Ser comunista é querer a igualdade econômica de toda a população, independente de ser médico, advogado, professor. Qual o mal em ser comunista? Qual o mal em querer a igualdade, em querer todo mundo ganhando o mesmo valor? Mas é palavrão, é xingamento. A política neoliberal do Guedes não quer saber disso. O Guedes quer vender o Estado. O Guedes não quer contratar mais servidor público. O Guedes quer vender o Banco do Brasil e vai vender. Está vendendo a Petrobras, o Tecarmo aqui em Aracaju está fechando as portas.
A empresa vai ser vendida para o capital estrangeiro. Uma empresa que dá lucro. As plataformas foram vendidas por menos de 2 milhões, algo muito baixo. E o lucro será recuperado em 2 dias. O lucro da venda de 3 plataformas no Rio de Janeiro será recuperado em 3 dias. O Guedes vai vender o Banco do Brasil, vai vender as instituições da gente. O servidor público, ele vai aos poucos se aposentando, morrendo. E sabe quem vai ficar cuidando da saúde e da educação do brasileiro? Sabe quem? As empresas privadas que vão contratar pessoas e que o governo vai pagar essas empresas. Quem são os donos dessas empresas? Sou eu? É você? Ou é o grande empresário que vai ficar mais rico? A gente está entregando o nosso país nas mãos de criminosos. E isso me preocupa muito. Estou pensando ainda, aguardando a resposta de vocês sobre o que é comunismo, tá? Sobre o que é neoliberalismo. Ninguém sabe, ninguém quer saber. E eu vendo o Brasil sendo entregue, e o que importa é que o PT saiu do governo, e o que importa é que tiramos a Dilma, porque o Lula fez isso, o Lula fez aquilo. Gente, o Lula não está no governo mais não. Acordem. Acordem. Pois bem, tem apenas 2 pessoas na sala, né? Acho que o pessoal foi saindo, acho que não foi. E eu estou aguardando perguntas. Ninguém fez até agora. Ou entenderam o que eu quis falar, ou ficaram com medo porque eu pareço um comunista, né? Tenho barba, né? Só falta ter o dedinho cortado. Gente, não sei até onde chegaremos, não. Eu não sei quando a população brasileira vai entender e participar da política e cobrar os políticos, não. Entende? Calma. Eu fui xingado de comunista 2 vezes, tá? Engraçado, né? Porque o Bolsa Família é uma prática comunista que quer a igualdade de renda, né? Ai, gente. Eu acho que é muito complicado a gente combater, né? Essa forma de fixar, de colocar determinado conceito de uma maneira geral para a população, porque a população acredita no que é colocado. Gente, basta lembrar da mamadeira de piroca. O que é uma mamadeira de piroca, gente? Nunca existiu isso. Eu li hoje, escutem o absurdo, eu li hoje, até coloquei no status, mas retirei, que a vacina contra o Covid estava sendo vendida numa feira aqui de Aracaju. Numa feira.
Gente, a vacina não foi nem aprovada ainda. E a população já está comprando. O inominável, gente, o presidente inominável, vai vir a Sergipe segunda-feira, amanhã, para receber o título de cidadão sergipano. Esse senhor odeia o Nordeste. Esse senhor cansou de falar que não entende porque Sergipe é um estado, porque é muito pequeno. Esse senhor falou que nordestino tem que comer capim. E ele está recebendo o título de irá receber o título de cidadão sergipano, né? Num projeto defendido pelo capitão Samuel. Capitão, né? Tá explicado. E a população achando lindo. Olha, o presidente vem ver a gente. Fora daqui, Bolsonaro, o inominável, é persona não grata. Eventos foram cancelados por conta da presença do Bolsonaro, do inominável. Ele talvez será julgado pelo Tribunal de Haia. É o tribunal que condena pessoas como Saddam Hussein, como Hitler, como Mussolini, como Hugo Chávez, que eu não acho também tão genocida. E o brasileiro só chama a ONU de comunista. A ONU é comunista. E não se atém ao fato do que o inominável tem feito e está fazendo. Carol, seja bem-vinda, minha querida. Falei teu nome hoje. Teu nome e o de Theo. Então é isso. Cauã tá me dizendo que tá na hora. Gente, já passou 35 minutos da minha fala. Rapidinho, né? A fala hoje foi um misto de revolta com preocupação. Tá? Tenho me preocupado muito com isso tudo. Bastante. Eu vou demorar um pouquinho mais, Cauã. E esperar, porque de repente alguém queira fazer alguma pergunta. Eu acho que vale a pena participar. Eu acho que o pessoal não está participando porque está meio que em choque, né? Com o que eu estou falando. Ah, sim, de julgar ele. Tá na hora. Mas deixa eu falar o que está acontecendo, Cauã. Eu entendi que era o final da live. Cauã, sabe por que ninguém tira ele? Vou colocar a situação. O Paulo Guedes, ele defende o projeto neoliberal. O projeto neoliberal significa um projeto no qual o Estado é vendido para que o capitalismo e os empresários ganhem dinheiro. E o Guedes, inclusive, é dono da Pactual, né? Ele quebrou o Chile lá na Previdência Privada e quer fazer o mesmo com a gente aqui. Então o Guedes, ele representa os empresários. O Bolsonaro, o inominável, se ele sair do governo agora, antes de completar 2 anos, quem assume é o Mourão, né? Que é militar, né? E caso ele complete 2 anos e o STF consiga caçar a chapa
Bolsonaro Mourão, por conta das fake news e tal, o Congresso ele será obrigado a convocar eleições indiretas, ou seja, escolhido um parlamentar do Congresso para assumir o governo. Adivinha quem é que vai possivelmente ser indicado? Tem um gordinho lá, bem fofinho, né? Chamado Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, ele está com mais de 50 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Por que é que ele não coloca para frente? Porque se o Bolsonaro sair antes de completar 2 anos, o Mourão assume. Se sair depois de completar 2 anos, o Mourão também assume. Mas se o STF caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, quem pode assumir? Rodrigo Maia. É lógico, né? É óbvio, né? A gente tirou, gente, uma presidenta porque ela simplesmente fez uma pedalada fiscal. Porque ela pegou o dinheiro para pagar a conta de luz, por exemplo, pagou a conta de água e depois, quando entrou o valor da conta de água, pagou a conta de luz. Foi por isso que a Dilma saiu e o povo besta ficou nas ruas gritando: fora Dilma, fora Dilma. E hoje fica lá gritando: mu, mu, oh, mito, mito. Eu acho que a gente tem que eleger melhor nossos heróis, né? Nossos mitos. Tá tudo errado. Tudo errado. Menino Vinícius aqui na live. Como é que você tá, rapaz? Quanto tempo? Né? E é isso. Eu tô preocupado. Eu estou vendo negro xingando negro. Brasileiro xingando brasileiro. A raposa cuidando do galinheiro. Eu estou vendo o ex-presidente do HSBC assumir o Banco do Brasil, e o banco privado assumindo um banco público, ou de economia mista. Eu estou vendo o ministro do Meio Ambiente concordar com agrotóxico, com queimar a Amazônia. Eu estou vendo um ex-ministro da Casa Civil, nem sei se é ainda, dizer que cometeu caixa 2 e devolver dinheiro e pedir desculpa. Eu vejo um ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que fez mais injustiça que qualquer outra coisa. Eu vejo um presidente que não trabalha, que fica o dia todo em casa. Em casa não, no palácio, né? Pensando nas eleições de 2022 e o povo morrendo. Eu vi um ministro da Saúde, Mandetta, que estava trabalhando bem, mas que foi a favor do desmonte do SUS na época que era deputado. E depois foi defender o SUS. Com que cara ele foi fazer isso, gente? E estamos há 3 meses quase sem ministro da Saúde. Cadê o ministro da Educação? Cadê o presidente? Está passeando. Está vendo jogos de futebol. Está dizendo que pegou a Covid e não morreu, infelizmente. Gente, ele fazia exame no pulmão 2 vezes por dia. Quem no Brasil faz isso? Quem da população tem condições? Ele negou ajuda
para as famílias que perderam pessoas da saúde, que perderam enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ele vetou. Bem, é tanta coisa que eu acho que não cabe, mesmo que eu fale aqui durante umas 5 horas de live. E a gente não vai fazer nada. A gente vai continuar permitindo que vários prefeitos, governadores, presidentes, ministros atuem dessa forma. Isso me preocupa. As pessoas só querem saber de ficar na internet jogando meme pra lá, pra cá. Só. Bem. Pois é. Eu acho que hoje foi mais um desabafo, né? Falei bastante, desabafei. Vocês perguntaram muito pouco. Mas é isso. Eu botei pressão, foi Cauã. Eu botei muita pressão? Botei não. Botei não. Pois bem. Alguém tem alguma pergunta, meus amores? Alguém tem mais alguma questão para colocar? Gostaria de falar? Engraçado que toda vez que eu penso em encerrar a live, começa a chegar mais gente. Gostaria de perguntar, Cauã. Pergunta. Para ver se o povo acorda e entende de uma vez, né? Eu vou me aprofundar mais no assunto, aproveitar que o momento é um momento de eleições, né? E que a gente pode agora aprofundar o debate político e eleitoral. Quero agradecer a presença de todo mundo que compareceu. A gente tá chegando agora a 45 minutos de live, tá? Passa rapidinho, né? Rapidinho chega ao final. Obrigado a quem compareceu. Não tivemos perguntas, né? Então, eu falei basicamente sozinho. Mas gostei do que eu falei. Eu desabafei, coloquei pra fora. Né? Pena que eu não posso falar diretamente ao inominável, né? É uma pena. Pois é, vou me despedir aqui. Meu nome é Ricardo Araújo, tá? E todos os sábados, meia-noite, sábado para domingo, eu vou manter o projeto do Saturday Midnight Live, né? A live da meia-noite do sábado. Espero contar com a presença de todos vocês, tá bom? Beijão a todos, fiquem bem, podem conversar comigo no privado, a qualquer hora, a qualquer momento, assim que puder eu vou responder, tá bom? Cheiro a todos, vou deixar salva a live aqui por 24 horas, vou ver se dá para colocar lá no IGTV, né? Não pretendo porque, sei lá, os bolsominions também têm costume de pegar as coisas e mandar lá, né, para o inominável. Tô pensando, acho que eu vou deixar o circo pegar fogo, tá? Então vai ficar disponível, caso queiram rever, fiquem à vontade. Cheirão, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa, tá bom? E só para não perder o costume, fora Bolsonaro. Beijo.